Galera, vamos lá? Vamos iniciar um bocadinho hoje aí? Bom dia aí para todos aí, mais uma vez, tá legal? Deixa eu me apresentar um pouco a vocês aí. Eu me chamo Jones, vocês que sabem, fica à vontade. Nada de professor, Jones mesmo. Eu sou fiscal, né, na área ambiental. A minha primeira graduação foi em biologia, né, isso favoreceu muito e favorece muito essa questão de trabalhar com o meio ambiente, porque hoje você consegue ter uma percepção melhor quanto às normas jurídicas que envolvem o meio ambiente, né? Então a gente consegue ter uma noção propriamente dita do que a letra da lei fala, de um modo geral. Mas quero tranquilizar vocês o seguinte, assim, dentro do concurso de 2012 até hoje, cai no máximo 2 questões de direito ambiental. Muito tranquilo mesmo, muito tranquilo, assim, para gabaritar a prova. Não tem como errar essas questões de direito ambiental. E tanto é que no nosso material de hoje, eu coloquei das 10 questões, olha só, 2 questões de 2012, então 10 questões até hoje. 7 ou 8 estão nesse primeiro conteúdo. O que envolve esse primeiro conteúdo? Caiu uma questão de princípio até hoje. Caíram. A maioria das questões foram voltadas à competência e a licenciamento, literalmente, né? E as últimas 2 questões a gente vai ver no próximo encontro. Só temos 2 encontros só, né? Então está bem tranquilo o conteúdo, né? Com relação à questão ambiental. Uma outra coisa importante falar com vocês, que o direito ambiental é muito contemporâneo. Ele é recente. E eu peço a vocês que não desenvolvam os pensamentos, né, os raciocínios, como vocês fazem em penal, como fazem em civil, porque é totalmente diferente. É doutrina, a norma da lei e acabou. É isso. A prova está lá, é muito fácil. Você vai identificar o princípio, vai ver o que o cara colocou lá na questão no início e depois é só deduzir e marcar, né? Bem, eu vou dar um apanhado geral primeiro aqui, com relação às questões de como acontece, né? Depois a gente vem fatiando de acordo com os slides que eu vou projetar com vocês aqui. Tá ok? Então a gente vai primeiro tentar dar uma visão geralzona, né? Eu falo muito de um modo geral. E, posteriormente, a gente vai fatiar essa situação. Então, o primeiro passo é entender o que é meio ambiente, né? As pessoas têm uma ideia muito equivocada de que meio ambiente é bichinho e plantinha. E não é isso, né? O meio ambiente é aquilo que nos rodeiam, de um modo geral. Por exemplo, se eu perguntar a vocês, quem mora aqui? Eu moro no Valqueire, Vila Valqueire. Se eu falar assim, olha só, o Pantanal Mato Grossense faz parte do meu meio ambiente, que mora no Valqueire? Sim ou não? Não, não faz. Não faz. O meu meio ambiente, onde eu moro, é a padaria que está do meu lado, que o cara liga a máquina 4 horas da manhã para bater o pão e me incomoda. Isso pode? Não, isso não pode, né? Eu acabei de falar com vocês que ontem eu estava numa fiscalização lá na Reta, que é um lugar em Itaboraí. Então tem uns plantões meio loucos assim, né? Então fiscalizar baile funk sexta-feira. Opa, bom dia. Você imagina o perrengue que é um lugar de comunidade, e você vai chegar lá, fala assim, ó, vou aqui fiscalizar o baile funk, tá legal? Ver se o decibelímetro que vai acusar um determinado nível de ruído, poder vocês pararem de fazer alguma coisa. Você acha que eu vou fazer isso? Não pode ser nenhuma, né? Mas, né, a gente tem obrigado a cumprir os requisitos que são exigidos, de modo geral. Fico de longe, só medindo, né? E coisas desse tipo, que acontecem no meio ambiente, né? Muita denúncia com relação à questão de ruído, de barulho, de baile funk. E às vezes você fica numa situação difícil pela questão social do país de um modo geral, né? Então você imagina que todas as lojinhas aqui, serralheria, tem alvará para funcionar? Tem licença para funcionar? Tem nada, né? E você fica de mãos atadas. Bem, dito isso, e vou mais uma vez afirmar com vocês, o direito ambiental ele não é igual ao penal, processo, é doutrina e o que fala a letra da lei, né, especificamente, o que pode e o que não pode fazer. Tranquilo? Então,
Para a gente iniciar, eu quero falar com vocês que nós temos hoje 4 tipos de empreendimentos. Tranquilo? Depois fala com o princípio tranquilo, é só ver o que está lá no princípio e depois ajustar. Bem, 4 tipos de empreendimentos. Todos os empreendimentos precisam de licença? Primeiro, vocês sabem o que é licença? Ok? É um ato administrativo, né? Concedido pelo poder público. Tranquilo? Será que todos esses empreendimentos que existem precisam de licença? Eu sou um representante de Bala Juquinha, está lá com a minha lojinha aberta lá perto de casa. Precisa de licença ambiental? Não, claro que não, né, galera? Não tem sentido isso. Para que eu tenha que usar, para que eu tenha que solicitar uma licença ambiental, eu tenho que ter algum comprometimento com o meio ambiente. E mais precisamente a licença, eu tenho que intervir, eu tenho que provocar os recursos naturais, eu tenho que degradar, eu tenho que comprometer esses recursos naturais de maneira significativa ou não. E aí eu quero chamar a atenção de senhores e senhoras para gravar essa palavrinha significativa, porque é essa palavra que vai determinar a utilização de um outro documento, chamado Estudos de Impacto Ambiental, e seu respectivo relatório, ok? É bom grifar isso aí, está no material lá. Mas a gente vai ver agora como se divide esse processo. Então eu tenho empreendimentos que não necessitam de licença ambiental, nem muito menos qualquer outro documento. Dica de passagem aqui, rapidamente, que não é só a licença que é um documento ambiental não, tá legal? Nós temos autorizações, nós temos certidões, nós temos outorga de água. Vocês como vão fazer expansão no carro de vocês? Vai no Detran, o que o cara faz lá? Não coloca lá aquele pitozinho lá no cano de descarga e não vai medir lá a situação? Aquilo é um certificado de poluição. Se teu carro está apto ou não na emissão de fumaça preta, de dióxido de carbono. Tranquilo? Mas isso não vai cair na prova, mas só vocês terem uma ideia. Então não é só a licença. Então eu tenho empreendimentos que não precisam de licença ambiental, nem outros documentos, quaisquer, como manifestação de resíduo, etc. Eu tenho empreendimentos que também não precisam de licença, porém, necessitam de outros documentos que comprometem o meio ambiente, como eu falei anteriormente. O clássico de todos eles é o manifesto de resíduo, né? Eu tenho uma aluna, inclusive, que também é oficial da reserva, está lá no Forte de Copacabana, e ela está voltada à questão de resíduo. E para eu poder hoje descartar um resíduo, eu tenho que ter manifesto. Eu não posso descartar resíduo aleatoriamente. É obviamente que resíduo comum, domiciliar, não precisa disso, né? A coleta pela Conlurb aqui no Rio de Janeiro, que é uma competência privativa do município. Assunto forte na nossa matéria de hoje. Ok? Então eu tenho empreendimentos que não necessitam de licença, porém possuem outros documentos. Tranquilo? Beleza? Bem, eu tenho uma outra categoria de empreendimentos, que são empreendimentos que necessitam de licença. Se ele necessita de licença, obviamente, ele possui um comprometimento maior ou menor com o meio ambiente? Maior. Beleza? Tranquilo isso?
E esse outro tipo de empreendimento, ele pode ter ou não outros documentos. Então, ele tem a licença, ele pode ter ou não outros documentos. Na maioria das vezes, tem outros documentos, como manifesto de resíduo, autorização ambiental, né? Colocar aqui, ó, autorização ambiental, certidões ambientais, etc. Isso também não cai na prova, fica tranquilo. Tá? E aí, galera, vamos para o nosso empreendimento fatal, né? Que é o que a gente vai enfocar nele, de um modo geral. Que são os empreendimentos que necessitam de licença. Ó, mais EIA RIMA. Para que esse documento, para que esse empreendimento necessite de licença mais EIA RIMA, ele tem que ter um comprometimento. Olha aqui, ó. Vou colocar até em vermelho, vai ficar bonito. Tem que ter um comprometimento significativo. Com o meio ambiente. Jones, o que é esse comprometimento significativo? Esse cara vai intervir no meio ambiente de maneira agressiva, contundente, incisiva. Tá ok? Nas questões de vocês, vou dar todo o bizu certinho para vocês não errarem na prova. É isso que vai determinar se o empreendimento necessita ou não de EIA RIMA. É a sua capacidade de provocar impactos significativos. Vai vir claro na questão isso. Bateu lá significativo, já sei o que é. Que necessita de EIA RIMA. Tranquilo? Pode perguntar. A gente vai chegar lá, beleza. Vou te antecipar, depois vamos fatiar depois no futuro. Olha só, o EIA RIMA é um documento técnico elaborado por uma equipe multidisciplinar. Como é que acontece isso? Qual é o seu nome? Desculpa. Paula. Então, Paula, vamos imaginar que eu seja um empreendedor, tá? E queira, né, abrir um empreendimento que vai ocasionar um impacto significante. É por minha conta, o EIA RIMA é um documento público, mas sou eu que tenho que provar ao poder público que não vou impactar de maneira equivocada, errada, agredindo o meio ambiente. Bem, essa equipe multidisciplinar eu vou contratar por minha responsabilidade, ok? E a pessoa pode ser tanto de uma empresa de consultoria, ou eu posso chegar para o meu amigo aqui, qual é o seu nome? O Leonardo. Leonardo é biólogo, né? Está com o seu CRB em dia. Fala assim, Leonardo, só preciso de você para dar um laudo, fazer uma avaliação, um diagnóstico, uma avaliação do impacto ambiental, promover as medidas mitigadoras e elaborar programas para o meu licenciamento. Haja visto o quê? Que eu necessito de um EIA RIMA. Bem, o EIA é um documento técnico, Paula. Mas ele, e por ser um documento técnico, ele tem um linguajar técnico, literalmente técnico. Se eu falar com você assim, olha, eu vou fazer uma retirada de paninho com máximo. Sabe o que é isso? É um capim colonial, esse capim navalha desse tamanho aqui. Então, o biólogo sabe. Ele não vai botar capim colonial no EIA RIMA. Mas ele vai colocar capim colonial no RIMA. Sabe por quê? O RIMA é um relatório onde o empreendedor é obrigado a, pelo menos, desenvolver 5 cópias para a sociedade, para a comunidade, para que se interesse, que esteja presente naquela região ali. Então, é uma tradução no linguajar um pouco mais comum do que está no EIA. Aí você me perguntou, Jones, existe RIMA sem EIA? Está na tua mão a resposta. Sim ou não? Claro que não.
Tranquilo, Paula? Beleza? 10. Então, nós temos esses 4 tipos de empreendimentos. Bem, eu vou ter que apagar para a gente começar a... Vocês estão copiando aqui? Eu posso apagar? Vamos lá. Deixa aqui então. Ver se eu depois transformo para cá. Bem, olha só. Para eu conseguir a licença, a gente vai fazer um divisor de águas aqui. Como eu falei anteriormente a vocês, eu preciso provar o quê? Ao poder público que eu estou promovendo medidas compensatórias, medidas mitigadoras, com a intenção de instalar o meu empreendimento. Tranquilo? Então, eu que tenho que provar para o poder público que eu vou instalar de acordo com o que foi concedido ou não, e de maneira não tão impactante, entre aspas. Porque se eu desenvolvo medidas mitigadoras, obviamente, eu vou ter um impacto amenizado. Bem, a licença é simples, mas eu quero me deter que, na maioria das questões, o problema está aqui. Porque, na maioria das vezes, quando eu tenho um licenciamento de RIMA, na maioria das vezes, olha bem, você sabe quem vai ter a competência de licenciar? Vocês têm, dá para deduzir mais ou menos? Quem vai ter a competência de licenciar? Vamos lá, eu estou com um empreendimento que causa impacto significativo. É uma praxe, mais ou menos. Vou degradar uma grande área. Geralmente, esse tipo de empreendimento são empreendimentos que geram energia, né? Por exemplo, o Comperj lá em Itaboraí, que a gente tem um calo no nosso pé lá, de modo geral. Petróleo é uma coisa importante. Tem uma expressão nacional. É energia. Movimenta muita grana. Sim ou não? Beleza? Na sua concepção, quem deveria licenciar? A União. Então, vamos aqui deixar um pouquinho claro. Nós, no direito ambiental, nós temos 2 tipos de competência. Tá legal? É a tal da competência bipartida. Competência bipartida. Uma competência concorrente, quando eu vou falar de legislação, e uma competência administrativa ou material, que no caso vai ser a competência comum, que inclusive vai estar regulamentada pela Lei Complementar 140. Está tudo aí no slide. Tranquilo? Então, na hora de legislar, vai ser o quê? Concorrente. Mas esse concorrente, ele é específico. Está lá na lei. Somente quem pode legislar a nível de licenciamento é a União, o Estado e o Distrito Federal. Município, não. Mas a gente vai entender por que daqui a pouco. E na competência administrativa? Na execução, no poder de polícia, na fiscalização? Aí sim, os 3 entes da federação. Tanto a União, quanto os estados e os municípios. Tranquilo? Claro isso? Bem, a gente vai chegar lá na competência, mas eu tenho que fazer esse bolo doido porque eu sou assim mesmo. Começo a explicar uma coisa, volto lá, porque na verdade, tudo isso aqui, no final, vai estar assim nessa linha tênue. Olha aqui. A primeira licença dos empreendimentos que causam impacto significativo, que devem, olha aqui, ó, a 6938 está lá no texto, deverá elaborar o EIA-RIMA. E a primeira licença é a licença
prévia. Eu vou colocar em símbolo, mas está tudo no material, fique tranquilo, vocês entendem. Posteriormente, eu vou ter a licença de instalação. Logo após, a licença de operação. Ei, olha para cá. Disfarce, olha para cá. Acabou meu comprometimento com o meio ambiente? Quer dizer então que eu ganhei a licença? Está tudo tranquilo. Afinal de contas, o meu empreendimento vai operar. Vou ganhar dinheiro. Oi? Não, mas isso aí, no caso, está falando em relação aos prazos da licença. Não estou falando sobre isso aqui, não. Estou falando que a empresa solicitou as licenças e agora ela faz o quê? Ela vai operar. Tranquilo? Está operando. Vou voltar aqui depois. Tranquilo? Vocês têm uma ideia total. E aí, eu vou ter um instrumento chamado Sistema de Gestão Ambiental. Onde eu, lá atrás, nas licenças, me comprometi, através de condicionantes citadas na própria licença, porque é assim que vai acontecer. O poder público vai te conceder a licença, mas ele vai exigir o quê? Condicionantes. Olha só, meu amigo, para você operar em tal lugar, tu vai ter que fazer isso, isso, isso e aquilo. Tudo, olha aqui, ó, lá atrás, ó. Aonde? Lá atrás, na solicitação do EIA-RIMA. Porque tudo foi acordado aqui. Tranquilo até agora? Jones, e o que consta esse sistema de gestão ambiental? Eu tenho algumas ferramentas. Eu vou colocar aqui as mais evidentes, geralmente cobradas. Bem, a primeira ferramenta chama-se a avaliação do impacto ambiental, também citada aqui atrás. A segunda ferramenta é o monitoramento ambiental, porque eu não posso deixar meu empreendimento operando sem eu acompanhar. A propósito, by the way, em inglês, se cobrarem de vocês qual é a principal função da licença, a principal, tem uma série de funções, mas a principal função da licença, porque a questão ambiental é pedagógica, é literalmente pedagógica, é trazer o empreendedor para você, para o poder público. Vamos entrar em acordo. Quem não quer ter um Comperj no seu estado? Quem não quer ter um Comperj no seu município? É interessante, pessoal, ter um Comperj, uma refinaria? Ó, a arrecadação, parceira, é muito alta. Né? Então, eu preciso monitorar, mesmo depois de operando. Eu preciso promover auditorias ambientais periódicas. Com que intenção, galera? Qual é o papel da auditoria? Mas já está operando. Muitas dessas auditorias, dependendo do tipo do empreendimento, ela recebe o acompanhamento do poder público, do órgão fiscalizador, que pode ser quem? O IBAMA. Se for aqui no Rio de Janeiro, é o INEA. Tranquilo? Mas é empreendimento grande, até agora, de competência da União. Como o concurso é do Exército, ele vai tratar diretamente com a situação com a União. Tá? Eu tenho que ter o quê? Também a investigação do passivo ambiental.
a análise de riscos ambientais. E no Brasil ainda não existe uma prática disso, mas faz parte desse sistema de gerenciamento ambiental, os seguros ambientais. Tranquilo até agora, pessoal? Beleza? Isso, Jones. Aonde entra o direito aí? Olha só. O direito entra aqui, ó. Meio que bagunçado, mas está aqui. Eu sou obrigado a seguir o que está preconizado no direito ambiental. Deu para entender isso? Essa é a visão grosseira do que nós vamos ver no slide, passo a passo, item por item, bem devagar, até meio monótono, porque eu sou meio pressão. Dúvidas até agora com vocês? Isso, então, a principal função da licença, dentre outras, é acompanhamento do empreendimento. Além, óbvio, de estabelecer, de verificar as condicionantes, de fiscalizar quando for a licença vencer, entendeu, Paula? Porque, na verdade, está falando de uma outra coisa que você me perguntou. Essas licenças, elas possuem prazo desde o momento que você requisitou. Tranquilo? Então, só para a gente ilustrar aqui, o prazo máximo da licença prévia, que é uma questão sobre isso aí, 5 anos. O prazo máximo da licença de instalação, 6 anos. E o prazo máximo da licença de operação, ela vai ter um intervalo aí. O prazo máximo é de entre 4 e 10 anos. Me perguntem, galera, me provoquem, por favor, Jones, por que isso, 4 a 10 anos? Está tão aberto, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9... Me pergunta, Jones, por que isso? Alguém consegue deduzir isso aqui? Ela está operando. Todos os empreendimentos são iguais? Todos têm o poder de impactar igualmente? Claro que não. O que vai variar é o quê? É a complexidade do empreendimento. Se um determinado empreendimento tem um poder impactante muito significativo, vamos começar para saber biologia, só saber algumas palavrinhas. Muito significativo, esse cara tem que ter uma licença com maior tempo ou com menos tempo, pessoal? Vamos lá, olha a pegadinha aí, olha a pegadinha. Se o meu empreendimento ele tem um potencial impactante muito significativo, eu dou mais tempo para ele ou menos tempo para ele? Por quê? O cara tem um potencial muito grande de impactar. Super inteligente essa situação, não é verdade? Então eu preciso estar o quê? Mais próximo desse cara. Acompanhar, olha aí a palavrinha, ó, acompanhar esse cara mais próximo. Tranquilo? Deu para entender isso? E é óbvio, à medida que, diante das circunstâncias, esses empreendimentos não possuem um caráter tão impactante, eu vou estendendo um pouco mais a sua licença. Então, o que vai determinar o tempo da licença de operação é o perfil do empreendimento. Tranquilo? Beleza? Bem, eu acho que não vai cair, mas de qualquer maneira é minha obrigação falar com vocês. Bem, Jones, eu posso não ter um empreendimento que cause impacto significativo. Eu posso ter outros empreendimentos que necessitam de licença. O que eu quero falar com vocês, mesmo tendo a competência concorrente e a competência comum, só para a gente lembrar mais uma vez, então eu tenho lá a competência concorrente a nível de legislar e a competência comum a nível de executar.
Ou seja, competência legislativa, leis e atos. Competência material ou administrativa comum. Concorrente, União, Estados e Distrito Federal. Comum, todos os 3 entes. Mas tem uma particularidade aí. Que são mais 2 competências, mas especificamente a União. Quando a competência for legislativa e se tratar de algum empreendimento que gere energia, essa competência vai ser privativa. Isso no campo da legislação. E no campo, na outra parte da execução, a competência vai ser exclusiva. Ambas da União. Alguém pode me falar por que isso? Porque uma privativa no sentido legislar e porque exclusiva? Na privativa eu posso delegar atribuições? Não. Na privativa eu não delego. Mas na exclusiva eu posso delegar. Jones, então por que isso? Tem sentido. A União vai se interessar por aqueles empreendimentos que causam impacto muito significante, que é top, é máximo. Uma hidrelétrica, uma refinaria, uma plataforma de petrolífera. Mas eu posso, não está lá na lei que quando gera energia é a União que vai ser a responsável, tanto a nível de legislar quanto de executar? Por isso que o legislador botou o quê? Lá na legislação, privativamente da União. Mas quando for a nível de execução ou administrativa, vai ser, ela pode delegar esse licenciamento para quem? Para os estados. Já viu um exemplo muito claro sobre isso? São usinas geradoras de energia. Ela pode determinar que até uma faixa de 300 mil kVA, estou chutando aqui o valor, tá? É com ela que ela vai executar. Nesse tipo de competência comum. Mas se de repente, se for uma geradora de energia que gere uma quantidade que não seja significante para ela, ela pode delegar para o Estado licenciar isso. Pergunta. Opa, isso aí, vamos chegar lá. Por isso que eu estou só fatiando. Boa pergunta, Paula. Energia nuclear, privativamente, exclusivamente da União. Isso, né? Na mesma coisa, ela vai legislar sobre isso e também vai executar, né? A comum, no caso, ela vai administrar a questão do licenciamento. Porém, na energia nuclear, eu vou ter a participação de um órgão, é bom anotar isso aí, que é o CNEM, que é o Conselho de Energia Nuclear. Ele vai participar, junto com a União, nesse processo de licenciamento. CNEM. Tranquilo? Com C. É Conselho. Conselho Nacional de Energia Nuclear. Eu preciso pagar agora aqui. Posso pagar? Ok, galera? Copiaram aqui já? Pô, eu estava rezando para o quadro ser grande. Eu começo a rabiscar tudo assim, ó, até o final. Eu sou meio doido.